nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra do Senhor Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. É o nosso desejo, a nossa oração. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus, a essa escola bíblica dominical. Nós definimos para esse ano de 2021, o nosso tema anual. E o tema é frutificando para a glória de Deus. Nós queremos produzir frutos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Deus seja engrandecido, seja exaltado. E eu convido toda a igreja para participar conosco, para intensificar suas orações, para evangelizar mais, para discipular mais, para estar mais comprometido com Deus, para que nós possamos produzir frutos para a glória de Deus e que no final desse ano possamos colher os frutos, que todos nós possamos lançar a semente do Evangelho para a salvação de vidas, para a transformação de tantas pessoas que precisam da graça de Jesus. E a nossa divisa se encontra em João, capítulo 15, o verso 5, que o Senhor Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos permanecer firmes, ligados à videira que é Jesus. Precisamos continuar adorando o Senhor Jesus com toda a intensidade do nosso coração. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos. Então que possamos cada vez mais buscar o Senhor Deus com toda a intensidade do nosso coração. Amém? Hoje pela manhã nós temos conosco o pastor Mário, que é missionário da Junta de Missões Nacionais, e daqui a pouquinho ele estará ministrando o estudo da palavra do Senhor Deus aos nossos corações, né? Então é sempre uma alegria receber o pastor Mário na nossa igreja, ouvir o recado do Senhor Deus, que o Senhor Deus colocou no coração dele para os nossos corações. Mas antes nós vamos orar. E logo depois nós estaremos também ouvindo uma canção. Nós vamos orar nesse momento. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus. Podemos, ó Pai, separar esse tempo, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra, para extrairmos lições para as nossas vidas, ó Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja espalhada na face da terra. Mas colocamos, ó Pai, em especial nas Tuas mãos aqueles, ó Pai, que estão assistindo nesse momento, Pai, esse culto, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento, a mente de cada um, para que eles possam entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. E aceita a nossa gratidão e fale aos nossos corações nessa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Adorar a Deus. Há um caminho para adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa
Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Oh Deus maravilhoso, há um caminho para adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Glória a Deus. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos hoje estudar um pouco mais a palavra de Deus, aprender mais um pouco aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nosso tema, o tema que está proposto aqui, para nós estarmos estudando, é a chamada de um líder servo, né? E eu creio que é um tema bastante pontual, podemos dizer, né? Atual, necessário, para que possamos entender, né? A igreja precisa saber sobre o que significa a chamada de um líder servo, né? Então nós vamos falar sobre isto, né? O nosso texto básico está em 1 Reis, capítulo 19, do 15 a 21, que diz assim: Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não beijou. 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei.
Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus, aprendendo mais aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, o nosso tema, chamada de líder servo, vai estar aqui. Nós vamos estar trabalhando nesse tema, nessa temática, contextualizando aqui a chamada de Eliseu, do profeta Eliseu. Não é como os estudos que estão sendo feitos no contexto do reinado do rei Acabe, né? E foi justamente nesse contexto que aconteceu a chamada de Eliseu. E nós vamos estar colocando aqui diante, vamos colocar nesse estudo, também, vamos estar tirando lições aqui preciosas na nossa temática chamada de um líder servo. Então nós vamos ver aqui na introdução do nosso estudo, o autor aqui, ele vai nos convida a lembrar o contexto da história de chamada de Eliseu. A chamada de Eliseu, o contexto da história em que a chamada de Eliseu aconteceu. Então o autor cita aqui dois elementos bastante sérios que faziam pensar que Deus não estava chamando pessoas para o ministério. Nós vamos ver aqui, o primeiro elemento, ele diz: os tempos eram bastante difíceis, com extraordinário afastamento de Deus, influência do mundo dentro da comunidade do povo de Deus. E o segundo elemento, ele diz que o profeta Elias estava cansado, desanimado, deprimido. Isso lhe fazia crer que estava de fato sozinho e não haveria mais profetas, que era o tempo do fim. Mas no versículo 15, no versículo 15, nós vamos ao 18, no capítulo, nosso texto básico, capítulo 19, ele vai dizer assim, versículo 15 do capítulo 19, vai dizer assim: disse-lhe o Senhor, vai e volta o caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, o rei da Síria, sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então nós vamos aqui até o versículo 15 e 16, o que ele dá? Deus surpreende o profeta Elias. Surpreende o profeta Elias, como nós vamos ver aqui, mostrando que Deus, que Ele estava no controle, e que na sua soberania continua chamando para a sua obra aqueles a quem Ele deseja usar. Então nós vamos ver aqui um comentário também, algo importante, que é citado aqui. Ele fala que a igreja do Senhor, o autor declara que há momentos que a igreja também parece duvidar que o Senhor continua chamando obreiros para associar. Não é que o chamado vocacional seja para o ministério pastoral, ministério de educação cristã, é uma questão de moda ou uma fase. Então eu creio, irmãos, que é bastante assim, é interessante, porque nós temos também observado, observado assim que a igreja tem sofrido com a carência de líderes, líderes servos, tem sofrido com a carência de pessoas realmente comprometidas com o reino, que estão realmente determinadas a trabalhar, a envolver com a obra de Deus. Então nós vamos pensar sobre isso, vamos pensar a chamada do líder servo. Nós vamos ver aqui, a nossa temática, alguns pontos para a gente trabalharmos. Nós estamos trabalhando e vemos realmente que Deus realmente está chamando, Deus continua chamando, irmãos. E eu posso dizer para os irmãos, que se nós pudermos perguntar para os irmãos que onde estão essas pessoas? A pergunta que fica: onde estão essas pessoas? Nós vamos ver aqui. Essas pessoas estão aqui na nossa igreja, estão aqui no meio do povo de Deus. Nós vamos ver aqui nos
uns pontos aqui, nós vamos ver que as pessoas estão no povo de Deus. E eu sempre digo também, queridos, uma palavra que eu não posso deixar de esquecer de compartilhar com os irmãos. Sabe qual é a grande tristeza de Deus? A grande tristeza de Deus é que Deus não pode contar com todos os seus filhos, seus servos, não é? Porque, de fato, são poucas as pessoas, não é? São poucas as pessoas que estão realmente envolvidas, que estão realmente trabalhando na igreja, que querem realmente se doar para o trabalho de Deus, querem se dedicar a alguma atividade na igreja. Mas isso não é novidade. Quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 9, nós vemos lá que o próprio Jesus já disse, olha, que para nós que o campo, né, vai falar que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a realidade. E quando fala sobre isso, quando eu leio esse texto, irmãos, quando eu leio essa passagem, quando essa declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fico comovido. E eu creio que cada um de nós, cada crente devia ser comovido também, porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele falando, né, que os trabalhadores são poucos, e muitos desses trabalhadores estão aqui no meio do povo de Deus, são aquelas pessoas que já foram alcançadas, foram lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas aí que teriam condições, têm potencial para estar envolvido, para estar trabalhando, né, para estar sendo bênção na vida da igreja, no trabalho, no reino de Deus, não é? O mais interessante ainda, irmãos, que quando nós olhamos assim, vemos, eu tenho visto também, que muitos de nós, lá no serviço, no trabalho secular, lá, né, tão enganjado, tão determinado, tão envolvido, mas quando se depara com a obra de Deus, muitos estão, né, a única coisa que diz, não precisa contar comigo, não conta comigo. Talvez você, né, muitos aí, eu tenho ocupado, eu tenho as ocupações, né? Então nós vamos ver aqui o primeiro ponto, vai falar justamente sobre isso. O chamado de Deus geralmente alcança as pessoas ocupadas. Nós vamos ver aí 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Então quando Elias foi cumprir a ordem de Deus, na chamada, para levar a notícia, a chamada de Eliseu, Deus encontrou Eliseu, porque Eliseu estava ocupado, Eliseu estava trabalhando, não é? Então, irmãos, Deus não chama pessoas desocupadas, Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que estão de alguma forma trabalhando em algum lugar, no seu trabalho secular. São essas que Deus conta. Deus conta com as pessoas que estão ocupadas, pessoas responsáveis, não é? Muitas vezes estão pensando, nós ficamos pensando, Deus Deus vai chamar alguém que talvez não, né, está desocupado, que está aposentado, não está fazendo. Não, irmão, Deus não faz isso. Deus, ele sabe. Deus, ele quer que nós tão somente nos colocamos. Deus quer que nós nos colocarmos nas mãos dele, não é? Deus quer realmente estar chamando você, chamando eu. Talvez não está fazendo uma chamada específica para o ministério, ou seja, para ser um missionário, mas Deus quer que você se desempenhe, desenvolva o seu trabalho, tenha um ministério aqui na igreja, que você seja instrumento. Deus quer fazer de cada um de nós. E eu tenho falado, eu sempre falo, irmãos, no trabalho lá, eu tenho estudado muito sobre isso também, né? Uma das áreas que eu gosto, que eu tenho assim, muita identificação com a área de discipulado, e eu posso dizer que cada crente é um potencial líder. Cada crente é um potencial líder. Você é líder na sua casa, você é líder como pai, como mãe, no seu trabalho, não é? Então Deus, ele, né, nós temos esse potencial, da mesma forma que nós estamos empenhados no nosso trabalho lá,
Deus também quer de alguma forma que nós sejamos empenhados também aqui no trabalho, no reino de Deus, né? Envolvidos, irmãos. Vamos então, eu quero que você que está ouvindo essa palavra, que você possa sentir, né? Ou seja, nós temos sentido assim, valorizar o trabalho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho contado, sempre eu falo também, que o trabalho, quando nós estamos empenhados também nas coisas de Deus, o nosso trabalho aqui na obra de Deus reflete também lá no trabalho nosso secular. Reflete no nosso trabalho secular. Eu mesmo posso dizer, a experiência que eu tenho, que quando eu era bombeiro, os irmãos sabem, bombeiro militar por 9 anos, logo que eu aceitei, né, o desafio que no começo, a decisão minha de trabalhar na igreja e envolver, também eu sei que às vezes temos algumas dificuldades, limitações, uns falam que eu acho que não vai dar conta, né? Eu tive dificuldade também, quando fui chamado para trabalhar no primeiro trabalho, ministério meu na igreja, foi ser professor de juniores. Eu disse não, mas depois o pastor conversou comigo, explicou, trabalhou comigo, e eu entendi que se nós, né, o mesmo Deus que nos ajuda no trabalho secular, que nos capacita lá, desenvolve no trabalho, Ele nos ajuda no trabalho, Ele nos capacita também aqui no nosso ministério. Eu creio que não só eu tive dificuldade, mas todas as pessoas todos os líderes, no começo sempre tem um desafio. Mas, irmãos, nesse tempo de desafio, que quando a gente se coloca diante de Deus, é um tempo também de aprendizado, de crescimento. Eu lembro quanto eu cresci, né, no envolvimento ali, fui professor dos juniores, né, os estudos que eu tinha que fazer, orando, e fui aprendendo, e isso foi muito importante para a minha vida. Então eu queria dizer para você, irmão, não coloque desculpa que você está desocupado, não coloque isso, não faça isso. Não é simplesmente o que Deus quer que você faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, o restante Deus vai completar, né? Porque Deus ele vai completar a obra na sua vida. Agora simplesmente não fica dizendo não, você vai ver que, né, essa sua decisão vai refletir muito não só no seu trabalho lá secular, vai refletir também na sua vida espiritual. Amém, queridos? E o segundo ponto aqui, nós vamos falando sobre a chamada do líder servo. Nós vemos também, irmãos, que o chamado de Deus é feito com autoridade e urgência. Como nós vamos ver lá nos versos aqui, no capítulo 19, do versículo 19 a 20. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixe-me beijar minha mãe e meu pai e minha mãe, e eu então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então o que aconteceu aqui, irmãos, que Eliseu já sabia, estava sabendo, aquele gesto, não é aquele ritual de eles colocar o manto e falou: olha, vai e volta. Ele vem despedir dos pais dele, vai e volta, porque o chamado de Deus é feito com autoridade e com urgência. Nós não podemos deixar para depois, irmãos. Não podemos deixar para depois. Quando nós ficamos assim vendo, irmãos, não é? Quantas pessoas que estão, principalmente nesse tempo agora, que estão com o tempo de pandemia, quantas pessoas estão aí querendo, né, estão pessoas sedentas, né, para ouvir a palavra, que a palavra possa chegar até eles, a palavra ser anunciada até para essas pessoas precisando de aconselhamento, né, jovens, crianças, tem trabalho com jovens, com crianças, irmãos. Esse é o tempo que Deus está falando, está nos chamando. E qual a resposta que você dá? Deus está querendo ouvir um sim da sua vida, que você diga um sim: Senhor, eu estou aqui, Senhor, estou aqui. E não vou deixar, né? Não vai ser para amanhã, vai ser hoje. Nós estamos aí na expectativa do nosso seminário, que vai estar, né? Que Deus, pela graça e misericórdia dele, abriu um seminário aqui em Miracema. E nós vamos estar aí, irmãos, tendo a oportunidade
de capacitar os nossos líderes, né, de pessoas, né, de capacitar a liderança das igrejas para desenvolver melhor o ministério. Que bênção, é a oportunidade. Junte então esse sim, essa resposta desse sim para Deus e já vai, irmãos, já vai colocando o seu planejamento, colocando: Deus, eis-me aqui, agora me ajude, me organizar a minha vida, organizar o meu trabalho secular, o tempo que eu vou ter que ter, irmãos. Deus só precisa que você diga sim. A partir desse momento, o restante Deus vai estar encaminhando, vai estar encaixando. Eu, quando fico lembrando de tudo como foi, né, o meu chamado, e eu não só contando a minha história, mas várias outras pessoas que estão aí, os líderes que estão aí, né, como que Deus foi preparando aquele tempo, né, parece que é aquele tempo que preparamos para servir a Deus, era um tempo assim que nós não tínhamos. Agora, a partir daquele dia, nós vamos ter esse tempo. Deus prepara e você vai ali se deliciar com conhecer mais de Deus, de aprofundar no conhecimento do nosso Deus. Amém, irmãos? E o terceiro ponto aqui, irmãos, chamada do líder servo: o chamado de Deus é motivo de celebração. Vamos 1 Reis 19, 21, que diz? Voltou Eliseu, né, de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou, né, e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo e comeram. O que aconteceu aqui, queridos? O chamado de Deus é um motivo de celebração. Eliseu celebrou o chamado dele. Eliseu, ele, então somente ele, decidiu, foi pronto, ele tomou a decisão e ao mesmo tempo ele fez festa, chamou o povo, chamou a família dele. Olha, agora eu sou uma pessoa que Deus me chamou e eu agora vou servir o meu Deus, eu vou atender o chamado do meu Deus, e isso para mim é uma honra. Irmãos, eu entendo, talvez você não entenda isso, mas Deus há de abrir seu coração. Não servir a Deus, estar envolvido com o ministério, seja trabalho com crianças, com jovens, com professor, algum cargo, alguma atividade, irmãos. Para mim é uma honra servir a Deus, né? Deus conta conosco, mesmo com nossas limitações, fraquezas, mas é uma honra servir o meu Deus. E eu digo para você, talvez você ainda não tenha experiência, mas pode ter certeza que a partir do momento que você colocar nas mãos de Deus, você vai ter muitas experiências, nesse envolvimento com Deus. Então, o chamado e esse envolvimento com a obra de Deus, o chamado de Deus é motivo de celebração, não é motivo de tristeza, não é motivo de, talvez você está pensando: eu estou deixando, estou renunciando. Não, irmão. Eu sempre digo, se você quer avançar nas coisas de Deus, não existe como avançar nas coisas de Deus sem fazer nenhum tipo de renúncia. Nós temos que renunciar. Talvez você está preocupado: eu não vou ter mais meu lazer, não vou ter mais meu tempo de recreação. Irmãos, Deus sabe de tudo, Deus vai preparar, tudo tem o seu tempo. Muitas vezes a gente está assim em demasia, querendo tempo para fazer essas coisas, mas tudo com as coisas relacionadas às coisas do mundo, irmãos. O mundo não tem nada de bom para nós. O que tem de bom para nosso Deus? Quanto mais nós estivermos apegados a Deus e às coisas de Deus, nós estamos ganhando, não estamos perdendo nada. Amém, queridos? E o último ponto aqui, meus irmãos: o chamado de Deus visa formar servos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, diz assim, então se dispôs, no final do versículo 21, do capítulo 19, diz assim: então se dispôs e seguiu Elias e o servia. O chamado de Deus visa formar servos, irmãos e queridos. Aqui nós vimos não é? Que Deus, que conhece os corações, talvez, não sabia, mas ali Eliseu já estava ali, irmãos, passando por outro patamar no seu relacionamento com Deus, no seu envolvimento. Agora ele está indo ali, irmãos, para ser um servo. É isso que Deus está querendo de nós. Deus está querendo de nós fazer de nós verdadeiros servos. Muitas vezes nós estamos aqui só se alimentando das coisas de Deus, estamos aí, os dias passam e você só recebendo. Para que tem servido todo o ensinamento que você tem aprendido? Para que tem servido todo o conhecimento que você tem, se você não está se colocando em prática, você não está sendo servo? Jesus falou disso, declarou: eu vim para servir. Deus veio para servir.
E Ele deixou exemplo para nós. Jesus deixou exemplo de servo. E Jesus não se alegra em ver somente nós aí conhecendo as coisas de Deus, mas não colocando em prática, não servindo. Então Deus quer transformar você, não só você, quer transformar todo o seu povo, transformar os seus filhos em servos. Deus quer que você, né, passe desse patamar de estar aí sendo um crente que está aí, não é sem dar frutos, um crente que está aí sem estar sendo bênção, sem estar sendo instrumento de Deus. Deus quer fazer você um instrumento, quer fazer você bênção, mas só pode ser bênção na mão de Deus, só pode ser bênção no reino quem se torna servo. Amém? Então que você possa entender isso. O chamado de Deus visa formar servo. E foi o que aconteceu com Elias. Elias ali, ó, Eliseu, né? Eliseu se dispôs e seguiu Elias e o servia. Não estava ali para servir. Estou pronto aqui, quero ser servo, eu quero ser útil, né, nas coisas de Deus. Amém, querido? Então estamos aí, que você possa de alguma forma ter aprendido um pouco sobre essa nossa lição, não é? Essa lição tão importante, tão oportuna, chamada do líder servo. Então nós vimos aqui que o chamado do líder servo, né, o chamado do líder servo, geralmente, o chamado de Deus geralmente alcança as pessoas ocupadas. Nós vamos ver que também o chamado de Deus é feito com autoridade e urgência, não pode deixar para depois, irmãos, é para hoje. O chamado de Deus é motivo de celebração, não é isso, irmãos? É uma honra servir a Deus. E o chamado de Deus visa formar verdadeiros servos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa despertar, avivar o seu coração, não é? E que você possa realmente tomar a decisão, dizer sim, responder o sim para o Senhor. Senhor, eu vou agora, este ano 2021, eu vou fazer diferente. Eu vou realmente me colocar nas tuas mãos para fazer a tua obra na minha vida. Eu vou me envolver. Eu quero dar frutos para a glória e honra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado por esta lição tão oportuna, tão urgente, necessária. Ó Deus, sobre a chamada de servo, Pai, nesse contexto do chamado de Eliseu, tão, ó Deus, tão profundo. Muito obrigado, Senhor, por esta lição, e que de alguma forma possa, ó Deus, estar tocando o coração dos meus irmãos que vão estar ouvindo, estão ouvindo, Pai, essa mensagem, assistindo essa mensagem, que de alguma forma possa despertar, Pai, para, ó Deus, se envolver mais com a obra, se colocar à disposição do Senhor, Pai, a tua obra que tão carece, Pai, de trabalhadores. Esteja assim visitando nesta hora, Pai, esteja assim abençoando, que nós possamos ter neste ano de 2021 um celeiro de trabalhadores, para que a tua obra, Deus, possa continuar avançando, o teu reino continuar sendo expandindo, Pai, a começar aqui na nossa cidade, nosso estado, nosso país. A Senhora agradece em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Há Momentos. Que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstrou amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstrou amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que era amar. Foi no Calvário
Glória a Deus. Fique nas promessas